Situémonos en el momento independentista y aparte del relato particular que pueden tener los procesos de independencia en Hispanoamérica, en Lusoamérica, eh, ¿qué tensiones europeas se trasladaban a esos procesos que puedan sacarnos de esa dicotomía de independentistas versus autoridades europeas nada más? Es verdad que la independencia, la crisis, né, del colonialismo en América del Sur, sobretudo, donde yo estudié mejor, né, esta questão se dio em um contexto de forças contraditórias, né? Forças europeias que queriam continuar, né, mantendo suas relações de explotação, do comércio de exportação e importação, tendências das oligarquias regionais, né, que queriam tanto hispano-americanas como luso-americanas, que queriam manter o poder, né, sobre suas regiões. E, finalmente, havia um impulso democrático, né, não muito forte, porque as forças, né, que se susteniam este movimento, que impulsionava em direção nós poderíamos dizer, uma revolução democrática. Nós não podemos falar para a América do Sul de uma revolução democrático-burguesa, como tivemos em França, sobretudo, porque cá nós não temos uma burguesia industrial. Nós claro. não temos um proletariado. Era outro contexto. Sim, metodologicamente, epistemologicamente, nós poderíamos falar de uma revolução democrática. E aí que é interessante, essa revolução democrática em Brasil não teve possibilidade nenhuma, não? Porque o Brasil era um país de escravos, né? Um país homogeneamente de escravos. Por isso que o Brasil se quedou unitário. E as colônias hispano-americanas explodiram na constelação de estados independentes. O Brasil podia haver feito isso, mas a unidade, né, era a esclavitud. Qué curioso, ¿eh? Sí, muy fuerte. Curioso, ¿no? Pero lógico también. Sí, ¿no? Sí, porque tenían miedo, ¿no? Tenían miedo de la lucha entre São Paulo y Rio Grande do Sul por las fronteras, iban a se matar, y las primeras cosas que hacían era entregar las armas para los esclavos, porque los señores no querían luchar, no querían que los otros luchasen. Entonces, esa cuestión fue un pacto esclavista. Foi um pacto esclavista e surgiu essa nação escravista, determinada por la esclavitud. Um problema que pagamos até hoje, né? Um problema que pagamos até hoje. E na América do Sul houve ensaios de essa impulsão democrática. E houve duas regiões onde essa impulsão democrática se deu de uma forma muito forte. Com Artigas e com o Dr. França, né? Com o Artigas e com o Dr. França. E minha interpretação, essa é uma interpretação minha, né? De alguns colegas, né? E Paraguai foi o caso excepcional, né? O caso excepcional em Las Américas. ¿Por qué Artigas y por qué Francia? Es la pregunta siguiente, pero me quedé con un concepto que quizás es tema para otra entrevista, pero esa historia de la oligarquía en la región es un tema importante de trabajar, de sondear y de conocer, ¿no? Y de qué factores incidieron para que eso se convierta en un asunto histórico, o sea, tuviera su permanencia en el tiempo, ¿no? Porque as oligarquias queriam continuar a tradição da economia colonial, independentes e governando as porções do território, aonde controlavam politicamente, economicamente, mas não controlavam politicamente. Por isso que a Hispanoamérica explodiu em estados independentes. O sonho de uma América unida, não, as oligarquias que eu quero o total poder, aonde eu tenho o total poder econômico, aonde eu tenho o total
poder, eu vou ter político, não? E em Brasil não, as oligarquias regionais em Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, né, Rio Grande do Sul, Bahia, lhe gostariam de ter, né, o poder político total sobre, pero tiveram que fazer um pacto oligárquico que se deu entre as 4 províncias mais esclavistas, que submeteram as outras províncias e elas mantiveram sem problema nenhum, né, o controle sobre as populações esclavizadas. Nós não tínhamos uma classe de homens livres, pobres, fortes. É uma outra questão. Nós fomos a uma colonização, não fomos uma colonização de ocupação territorial pela população, né? Fomos de ocupação de explotação. ¿Por qué José Gervasio y José Gaspar son, desde su punto de vista, factores centrales, genéticos de un proceso de democracia? Eu creio que nós também não podíamos centrar muito ou centrar somente em las personalidades, não? Tanto Artigas como o Dr. Francis foram produto da sociedade platina, né? Artigas interpretou a comunidade dos gauchos, de los índios. Ele chegou a viver entre os índios. Hablam que teve um filho indígena, né? Viveu entre os indígenas, interpretou esses gauchos, né? Não somente do Uruguai, né? Os uruguaios nacionalizaram Artigas, né? A Revolução de Artigas era Entre Rios, né? Corrientes, Rio Grande do Sul, o Pampa de Rio Grande do Sul foi tocado por esta proposta, né? Pero a sustentação a sustentação social era muito débil. A economia gaúcha, né, indígena, não resistiu, né? E o pacto que ele tentou fazer com as classes dominantes urbanas, né, democráticas, foi muito frágil. E quando se uniu, houve uma unificação das tropas luso-brasileiras, das tropas platinas, ele não resistiu e se escapou para onde? Terminou exiliado no Paraguai. Por quê? Porque acá, né, é o fenômeno. Para mim é um fenômeno. Alan White, que escreveu um livro maravilhoso sobre o Paraguai, né? Ele também é dessa visão. Eu me inspirei muito com ele, eu cheguei a o conhecer, um grande amigo, né? Acá houve algo especial, né? Que nasce da formação. Pero ¿quién era Francia en términos de contexto familiar, de contexto de formación, de influencias? ¿Qué pensaba él? O sea, ¿cuál era su influencia en materia de pensamiento? Francia es un origen, né, familiar. Su papá era un brasiliano. Su papá era un brasiliano que chegou hablam de Minas Gerais, né? Não vindo nessa exportação para importação de especialistas para plantação de tabaco, dessa questão. Não era vindo jovem, não era um homem de uma família, não era de uma... Pero é alguém que se movimentar em essa sociedade, né, colonial paraguaia, encontrou uma boa posição e conseguiu dar uma educação, né, excepcional, né, para o Dr. Francia, né, que se doutorou, né, em Argentina, né, em Córdoba, né, eu estive já, eu subia o púlpito aonde o doutor Francia defendia o seu doutorado, eu subia ali para ver se recebia algum influxo francista, né? Eu tenho grande admiração por ele, né? E era um homem, né?
que não era totalmente aceitado. A mamãe de França, né, a primeira esposa de seu papai, era da sociedade, da boa sociedade Paraguai, mas ele jamais foi aceitado. Não? Ele tinha aquela origem, o acusavam de mulato. Não? Eu creio que era uma acusação mais por suas raízes, né, brasileiras, e é verdade que a população brasileira desta época era muito mais de origem negra, né, do que é hoje, né? Hoje também é fortemente. E ele jamais foi aceitado totalmente. Eso, o sea, él de alguna manera estuvo marcado por cierto aislamiento. Certo, eu creio. É difícil, nós não podemos explicar a história por la psicologia, mas não podemos olvidar em la história a psicologia. E era um homem culto, tinha uma biblioteca vastíssima, eu creio que tinha 100 livros ou 120 livros na época. Hoje qualquer um tem isso, para essa época, né? E é interessante, né? É interessante que em sua biblioteca havia uma biografia de Robespierre, né? Robespierre, né? E ele se quedou um pouco advogado, né, de los pobres, né, de los chacareiros, né, que tinham problemas com a oligarquia paraguaia, né? E esses chacareiros, né, houve uma identificação, né, vamos dizer, inicialmente hasta profissional, né? E eu creio que esses chacareiros é o mistério paraguaio. Eles formaram, Dr. Francia. Claro, viendo a los jóvenes, porque eran en su mayoría jóvenes próceres de la independencia, alguno profesional también, alguno comerciante. Se puede, sin embargo, pensar que el marco teórico de la independencia en gran medida estuvo en el pensamiento de Francia. Certo, foi ele que impulsionou. E foi ele que impulsionou, não é, esta proposta, não é, independência, não é, de Espanha, independência de Brasil. Eu já tenho 2 pistolas, né? Contra lá. Eso dejó claro desde el principio. Desde o princípio. Então, a independência se deu com um setor, né, os setores mais fortes, né? Havia um setor portenho, os mais fortes, né? E aí havia esse setor da independência total, né, que era, né, representado, né, por França, né, que interpretava também os chacareiros, porque nesse setor que defendia relações com Buenos Aires e talvez mesmo dependência com os porteñistas, né? Não interpretava os chacareiros. Os chacareiros Paraguai tinha uma fortíssima economia campesina, de uma economia de subsistência, né? Muito forte, já coesa, né? Com uma cultura nacional anterior à independência. Esta questão. Pero eso también indica el ser distinto de Francia, ¿no? Porque en gran medida la lucha del poder era una lucha elitista de 4 cuadras alrededor del cabildo, ¿no? De familias patricias. Sí, sí. En gran medida esa fue la lucha, ¿no? Pero ele introduziu, a França introduziu a sociedade nacional, digamos. Okay. A sociedade introduziu a sociedade nacional. Né? O governo de França, né? O governo de França foi um governo para os chacareiros, para os campesinos. Hablemos ahora de ese gobierno, pero antes, este mito de severidad extrema, de excesos y compañía, ¿es mito o tiene razones históricas? Tiene razón. ¿No? França era uma seta, ¿no? Separava radicalmente, uma coisa incrível que para a política de hoje, ¿no? Separava radicalmente sua vida personal, ¿no?
de la vida política y no dejaba a sus parentes. ¿No? Hay una historia de un sobrino que recebia una pluma, un chapéu, lo mandó fuera del servicio, le interditó del servicio público. Por recibir un regalo. Era un regalo, no era nada especial, nada especial. Era quando se murió, ele não havia recebido boa parte de seus estipêndios, de seus salários, né? E ele deixou em testamento para aqueles que estavam defendendo o Paraguai e os soldados em la fronteira. Né? Todo seu governo foi em esse caráter, um governo econômico, né? Econômico, né? O exército que ele formou, que foi o exército, era uma reivindicação dos chacareiros, porque o Paraguai era tão pobre que o serviço não tinha um exército, e o serviço militar eram os campesinos, os chacareiros que tinham que ser na fronteira. Não? Era uma coisa que pesava muito. Não? Muitos tinham um problema, tinham que abandonar a explotação de sua pequena chácara para ir defender. Não? Então isso é um exército pequeno, excelente, as melhores em toda a América Latina, iam para o exército de terra. Era a pior parte da população. No Brasil era terrível, Argentina. Acá não. Acá era selecionado por los professores em las escolas, os mais altos, os mais inteligentes, pero não ia, eu creio que capitão era o máximo desse exército, um exército econômico, uma administração econômica. Ele diminuiu os impostos sobre a população urbana e rural. Criou, não é? É um mito dessa historiografia patriótica. Sí. A propósito de mito, en comunicación política, cuando se habla de mito, no se habla peyorativamente, sino se habla de aquello que va a ser un legado. Sí. De cara al futuro. ¿Cuáles son los mitos del gobierno o cuáles son los legados del gobierno de Francia al futuro de ese Paraguay naciente? El gobierno foi a distribuição de terra. Aí este é o problema que depois vai criar o problema do Paraguai legionário, podemos dizer. Porque França foi uma coisa única em América. Porque França conspiraram, a grande conspiração de 1820, né? A oligarquia conspirou, porque estava cerrado o comércio, queriam entrar em contato, em acordo com Buenos Aires, né? E conspiraram para... França praticamente não executou quase nenhum de seus inimigos políticos. Acá era um banho de sangue em El Plata. Os argentinos, os uruguaios, os federalistas se matavam. Ele não. Mas ele é uma coisa única. Ele expropriava as propriedades. Colocava na prisão e explotava as propriedades. E com as terras, as haciendas públicas, nas antigas missões, né? As haciendas públicas, né? Com as terras do Estado, com as terras explotadas, né? Ele não distribuiu essa terra, ele arrendava essa terra com uma renda insignificante aos chacareiros. Arrendava ad eterno. Né? Isso na reforma agrária mais avançada, né? Do que a americana, porque ele nacionalizou a terra. Okay. É um pouco como a reforma agrária russa, né, que nacionalizou a terra, os campesinos não tinham propriedade, tinham o domínio eterno, passava para seus filhos, para ser... O sea, por lo que dice, también se puede colegir que, de alguna manera, políticamente fundó lo público. Certo. Fundou um Estado público. Eu defendo, com alguns historiadores, que Paraguai era a única Estado-nação da América. Era o único Estado que era assentado sobre uma comunidade nacional. A Argentina não. Né?
Uruguay no, Brasil no se habla. El Estado-Nación en Brasil empezó realmente a ser fundado en 1930 con Getúlio Vargas. Ok. Né? E nós teníamos acá, teníamos uma escola semipública, né? ¿Y qué era antes? Né? Que a França No digo, antes de 1930, ¿qué era? era ¿Cómo se- um estado, a República de Brasil foi federalista Ok, e oligárquica. ok. E oligárquica, né? A única exceção foi minha província, né? que tuvo, também eram positivistas. Eram positivistas, né? Eram positivistas. ¿Cuál era França- su provincia, perdón? Rio Grande do Sul, ya, que ya. teve uma revolução anti-oligárquica em minha província, era um positivista, um partido positivista, e França tem um dia em o calendário positivista. França era uma personalidade única cultural por los positivistas do século XIX e XX. Antes de un resumen sobre Francia, una curiosidad, obviamente una curiosidad que tiene que ver con su opinión literaria sobre la obra Yo Supremo. ¿Qué opinión tiene sobre ese hecho literario? Não, é uma obra fenomenal, né? Uma obra com um escritor fenomenal. Pero eu quando leio literatura, eu não hago a comparação histórica. Ah, eso es muy importante. Claro, yo no hago la comparación. Bueno, por eso le planteaba como una porque curiosidad. no, ¿no? porque no sé. O sea, no pretendo que lo analice desde su mirada Claro, não, histórica. é uma obra, eu li 2 vezes, né? É uma obra há muitos anos. Eu li antes de começar a estudar o Paraguai. Pero é de um historiador, de um literato, né? Um literato, não? Não se pode fazer essa comparação, não é? Ele se queda um pouco firrado essa questão da ditadura, não compreende o que é a ditadura na época, né? França subiu ao poder levado por los campesinos, né? Acá nós vimos em Paraguai as três, né? Primeiro, as 2 Assembleias Nacionais mais democráticas, eu creio que jamais houve em América. Né? Lá que primeiro votou. Foi aí a segunda, Claro. né, que votou lá, eleição único, né, que acabou com Como dictador supremo. O ditador foi lá posterior, a terceira, que teve Ok. solamente 200 delegados. Para as 2 primeiras, teve 1.200 delegados. A população paraguaia era 140.000 habitantes. A grande maioria de los delegados, a quase totalidade, eram representantes de los campesinos. Hablavam solamente o Guarani paraguaio, né? Claro. E foi levado. E os campesinos que votaram na ditadura permanente, né? Porque a los campesinos não interessava essa questão de vir a congresso, tinham que vir, custava muita plata, se quedar acá, toda essa questão. Siempre es importante hacer una distinción técnica al respecto del tema de dictadura, porque estos países estuvieron muy castigados por Sí. otras formas de dictadura posteriormente, cierto. ¿verdad? Ditadura, a visão política da época era muito inspirada Claro. em Roma. Así mismo. Né? Muito melhor. E a ditadura na época, se votava a ditadura quando havia uma crise de Roma, né? se votava a ditadura, que o ditador se quedava com os poderes plenos entre 2 congressos. Era uma questão democrática, era um governo excepcional, de emergência. Não tem nada a ver com as ditaduras de hoje. ¿Qué pesada carga habrá dejado José Gaspar al futuro inmediato que asumió Carlos Antonio López, ¿no? A minha visão de Carlos Antônio Lopes Carlos Antônio Lopes significou uma contra-revolução.
por uma contra-revolução bonapartista. Né? De onde vem essa visão? Leon Trotsky, quando critica Stalin, ele fala que Stalin hizo uma contra-revolução bonapartista em Rússia, que sacou o poder de los trabajadores, pero não anulou as conquistas da Revolução de 17, a nacionalização da indústria. E um pouco Carlos Antônio, ele não era o candidato francista, ele derrotou o candidato francista, ele estuvo, seu apoio foi em houve um enriquecimento sobre todos os hacendados que trabalhavam com a exportação de cuero, em final do governo de França. E estes que chegam ao governo. E o governo de Carlos Antônio é um governo de exteriorização comercial do Paraguai. Claro. Retomada das exportações, sobretudo de yerba mate e tabaco. Pero esas improntas, aparte del contenido ideológico, también tenían mucho que ver con la configuración en sí de las personalidades, ¿no? Era lógico que Carlos Antonio probablemente pensara de otra manera, ¿no? Un poco porque también quien lo llevó al gobierno fue esos sectores que habían ganado fuerza y tenían representatividad porque estaban casi todos en Asunción. Ahora, a propósito de ideologías, ¿cuáles eran los debates ideológicos que estaban, digamos, girando alrededor de ese tiempo, básicamente? Pero acá ese es el problema. El francismo era muy difícil un desdoblamiento del francismo. Los campesinos tenían fuerza, pero no tenían como proponer una sociedad campesina. Okay. E esses sectores que hacen el nuevo gobierno, Carlos Antônio, essa é a contradição, porque Carlos Antônio, ele hace um governo contraditório ao governo de França, a corrupção, o avanço em los bens públicos, toda a coisa, mas ele não ataca a propriedade campesina, por duas razões. Primeiro, não tem força, e segundo, os campesinos eram a força de defesa do Estado paraguaio. Claro. Pero ele atacou uma parte, não é? Ele dissolviu as aldeias indígenas, né? Deixando pouca terra para os indígenas, né? E se apropriando, haciendo essa apropriação. Até porque, né? Uma coisa muito divertida, né? Há toda uma historiografia patriótica que diz que o Paraguai era um país industrializado, o Paraguai não tinha nenhuma classe obrera. Paraguai, todos que passavam por acá reclamavam o preço do trabalho, do trabalhador livre, custava 3, 4, 5 vezes mais que em El Plata, porque todo Paraguai podia ir para o campo e abrir uma pequena chácara. Então nós tínhamos acá em Paraguai, mesmo durante o governo de los López. O sea, Paraguay era una sociedad esencialmente agricultora. De agricultora, sí. De pequeños... Más campesina podría ser sencillamente una ubicación de personas en el campo. En este caso estamos hablando de agricultores. De agricultores, de pequeños agricultores de subsistência que vendiam um pouco excedente. E depois havia esse setor de exportação, que era a yerba mate, que era uma questão, a coleção, a recolta não era permanente, né? E o tabaco, né? Esta questão. E havia um problema que Paraguai não tinha mão de obra livre.
o ferrocarril, tudo que foi hecho, era hecho com a mão de obra de los soldados e de los prisioneiros. Não havia a possibilidade, essa era uma contradição do governo de los López, não era um impulso mercantil e uma grande sociedade campesina de autossubsistência. Mientras tanto, estaba escuchándose en los alrededores los ecos de una erupción que estaba por llegar en algún momento más con los países vecinos. Y en ese sentido, ¿quién era el mariscal, o sea, el futuro? O sea, ¿quién era Francisco Solano López en este contexto? ¿Qué características tenía su formación, su vocación? Eu creio que o mariscal tem uma educação palaciega, eu não sei se pode falar, não? Ele já administrava o Estado com seu papá, não é? Tinha seus problemas com seu papá, não é? Ele queria avançar em governo, seu papá não queria, ou dos congressos allá que... Pero essa viagem que ele hizo à França, eu creio que lhe traje alguns problemas, né? Ele se quedou um pouco impressionado, né, com Napoleão III, claro, né, a imagem de Napoleão. Pero eu creio que a explicação da guerra da Tríplice Aliança se hace tanto por los lopistas como por los antilopistas, muito centrada em Lopes. Eu participei, eu hice uma investigação de 10 anos acá, né? Eu creio que a investigação mais sistemática de um historiador fora de Paraguai, né? Eu envolvi em essa investigação meus alunos de la maestria, meus alunos de doutorado. Eu tive hasta um aluno paraguaio brilhante que terminou senador, Nakayama, né? Que defendeu uma maestria em programa de pós-graduação. Foram quase 20 livros sobre essa investigação. E nós procuramos fazer uma outra leitura, né? Deixar um pouco claro, la dicotomía mariscal, claro. Dejar un poco el mariscal en paz, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía o sea, ¿cuáles fueron las razones de esa guerra? Y después me gustaría avanzar más con la disección y preguntarle, porque cuando se habla de la Triple Alianza, se habla como si aquello hubiera sido una cuestión automática, que un día amanecieron todos los 3 países y dijeron, vamos contra Paraguay, pero ningún país va a la guerra porque el vecino va a la guerra. Entonces me gustaría que me explique por qué Brasil, por qué Argentina y por qué Uruguay. ¿Sí? É uma coisa, eu creio que nossa discussão anterior nos vai permitir compreender melhor essa questão. Primeiro, a guerra não foi uma guerra da Tríplice Aliança, foi uma guerra da aliança entre a Argentina e o Império de Brasil, o Uruguai. O Uruguai foi vítima da guerra. E a guerra empieza não com a captura do Marquês de Olinda, né? A guerra empieza desde quando o Paraguai, quando o Uruguai pide o respaldo do Paraguai, porque Mitre, que era um unitário, um portenho, né, da burguesia exportadora, portenho representante do comércio, né, que quer invadir o Uruguai, né, derrubar o governo branco, que era um governo autonomista, né, e colocar o Uruguai sob o controle, né, de Argentina. E para isto, o governo paraguaio, o governo de López, o governo não podia aceitar,
porque seria o fim da exteriorização do comércio paraguaio. Porque o lopismo, como nós vimos, ele nasce com essa volta dos sectores exportadores à plata. Ok. Com Buenos Aires e Montevideo em la mano, Dimitri, está cerrada a exportação. E aí a Argentina pode pressionar o Paraguai, vão volver os sectores paraguaios. O sea, usted apunta un dato interesante para debatir. O sea, no ha sido solamente un arrebato voluntarista, sino una cuestión que tenía su lógica geoestratégica, digamos. Não, e foi discutido em el governo essa questão de um López que decidia todo, decidia muito, pero não. E eles resistiram, pero sabiam que era o final do governo. Entendeu? Cerrar a saída dos interesses mercantiles paraguaios iam querer entrar em negociação com Buenos Aires, né? E o lopismo, a autonomia paraguaia se ia... Né? Então, discúlpeme las interrupciones. Desde su punto de vista, esa fue la chispa real del proceso. Esta foi o início da guerra. E o governo paraguaio, não foi López, o governo paraguaio decidiu, avisou a Argentina, na linha roja, né? Avisou a Argentina que a independência de hecho do Uruguai dizia respeito aos interesses do Paraguai. Não, a intervenção no Uruguai era um casus belli, não? Com toda a razão, do ponto de vista da economia exportadora paraguaia. E se preparou para a guerra contra Mitre. Uma guerra que o Paraguai ganhava sem problema, porque tinha o respaldo de los federalistas, né? de Urquiza, né? A cavalleria, né? Esse pacto existia. Pero certo, né? Certo, né? A cavalleria entrerriana era uma coisa terrível, né? Ganhava todas as guerras em Argentina, né? E tinha o governo branco uruguaio, né? E se preparou para a guerra, mas não foi. O problema, mientras ocorria esta questão, cambia o governo de Império do Brasil e o Brasil interviene sem declaração. Não era la intervención de Brasil no era un hecho esperado por López. López esperava que o Brasil não interviesse. Não? O Brasil sabia. O Brasil é o império do Brasil. É o governo imperial. Né? O governo imperial sabia se ele interviesse no Uruguai, iniciava a guerra. Ele avisou, tinha toda ele avisou o governo do Mato Grosso, dijo, se preparem, os paraguaios vão chegar, porque nós vamos entrar. E Solano López estava com seu governo, houve vacilação, deliberação, né? Solano López exigiu a confirmação que o exército imperial hubiera entrado em el Uruguai para fazer esse ato, o primeiro ato de guerra, que era a captura, né, do buque que ia com o governador. Né? Então, era uma negociação, foi uma negociação entre a Argentina e o Império do Brasil para acabar com um país, né, que era o terço, né, a terceira potência em El Plata, e a vontade de acabar com a terceira potência em El Plata por duas razões, né, em geral. Primeiro, o Brasil tinha, o Império do Brasil disputavam essas terras ao sul, né, de Mato Grosso, que hoje é um pouco o Mato Grosso do Sul, que não havia paraguaios allá, não havia brasileiros allá, eram terras valorizadas em la época.
porque tinham hierbales, né? Hierba mata. Hoje são valorizadas porque tem a soja, né? Então, e ele, Carlos Antônio propôs para o Império do Governo, vamos dividir por la mitad. Pero o governo imperial brasileiro era um governo prepotente, um governo de esclavistas, né? Eles queriam todo. E a Argentina, para acabar com os federalistas, né? A Argentina, Mitre, né? Tem o governo da Argentina, pero as províncias do interior estão semi-sublevadas, né? Os federalistas, né? E mesmo Entre Rios, né? E para acabar com os federalistas, tinha que acabar, digamos, com os federalistas do Uruguai, os aliados, que era o governo branco, né? E então havia necessidade... Además, não há melhor ideia para acabar com uma guerra interna que uma guerra internacional. Não, pero eram aliados mesmo, eram aliados, né? As tropas... Porque o Uruguai e a Argentina era tudo a mesma coisa, né? Por isso. Tem a tradição. E durante a guerra, a guerra azul, né? A Argentina se sublevou. O interior da Argentina se sublevou. As tropas argentinas tiveram que sair, em grande parte, e voltar para a Argentina. Leon Pommer, esse grande historiador, o argentino, um grande amigo de Paraguai, eu escrevi um livro, 5 anos de Guerra Civil. Maravilhoso o livro. E ele prova que durante a guerra, Mitre matou mais argentinos que se morreram acá combatendo de enfermidade contra o Paraguai. En la realidad nosotros teníamos que hacer una historia general, Claro. una historia general. Las escuelas están condenadas a contar la historia desde una perspectiva muy simple, ¿no? De polaridades. Y la historia nacional, Sí. la caballería entrerriana, ¿no? Reuniram a caballería entrerriana, los dos desbandes, ¿no? Era tudo gauchos, pequenos proprietários. Digo, não, nós não queremos ir, né, para riba, queremos ir para baixo, né? E que viva Urquiza e que muera Mitre. Né? Eram pró-paraguaios, né? Então, era uma luta, as montoneras, O sea, debo deducir que el exterminio era inevitable atendiendo los intereses que, pese a que quizás se quiso neutralizar con la negociación de López al respecto de Mato Grosso, la charla de Yatectecora en el sur con las autoridades argentinas, eso no iba a parar. Não, e eu creio que se nós vamos mais hondo, mais em profundidade, essa guerra foi também uma guerra de contra-revolução democrática. Essa guerra foi uma de instauração oligárquica. Porque uma das pequenas razões da entrada da guerra do Império do Brasil, porque começava a estar muito forte o movimento por la abolição da esclavitud. E agora o governo imperial, que era um governo esclavista, disse: não podemos despertar o inimigo interno quando temos o inimigo externo. E tiveram 5 anos sem se preocupar. A guerra contra o governo branco, né, autonomista, porque quem exigiu a guerra, que o Império entrasse no Uruguai, todo o norte do Uruguai, né, do Rio Negro até a fronteira do Rio Grande do Sul, era ocupado por hacendados rio-grandenses esclavistas, que falavam português, que escreviam português, que não pagavam um imposto, um peso ao governo de Montevideo, né? E o mais eram tão patudos esses hacendados
que em el Uruguai havia abolido a esclavitud. Eles estavam em território. E são eles que vão a Rio pedir que as tropas imperiais ingressem, né, em Uruguai. Então, era também uma luta por la manutenção de la esclavitud. Un dato al margen, ¿en qué año se produce la abolición de la esclavitud en Brasil? 88. Nosotros, havíamos que falar muito sobre isso. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a esclavitud colonial. Foi o último país de esclavos. Aí se pode compreender ese o dato Brasil. de la importancia que tiene el tema del esclavismo en la guerra es un dato muy poco conversado. Sí. Me gustaría que me hable un poco más, pero también me gustaría que me hable de un asunto que tiene sus defensores y detractores, en la famosa influencia inglesa en la... Essa questão está abandonada hoje, né? Ok. Está abandonada hoje, né? Os ingleses eram amigos do Paraguai, porque comprava tudo. Eran amigos de todos. Comprava, vendia tudo. Pero a esclavitud em Brasil tem esse elemento conformador, né? A ver, para aclarar nada más, para que la audiencia que no sigue la historia entienda mejor, ¿por qué un problema de esclavismo y de, digamos, no considerar la posibilidad de abolir la esclavitud puede ser un problema que tiene que ver con la guerra? Um pouco a visão de Brasil era fortalecer a esclavitud, fortalecer a Casa Imperial. A Casa Imperial, Dom Pedro. Dom Pedro também queria lucir como um grande jefe militar. E havia a política do governo liberal de expansão em direção ao Plata. E o Brasil, o Império do Brasil conquistou a hegemonia do Plata. A Argentina surge mais tarde como uma força delante do Brasil. Conquistou a hegemonia do Plata e o Brasil se quedou ocupando o Paraguai por 5 anos militarmente. Aparte del microclima o sea, al exterminio le siguió un microclima de mucha violencia también sobre Asunción. Cierto, continuou, não, e é mais terrível. Há coisas que não se compreendem muito bem, né? Então, se diz, depois da guerra, Paraguai não tinha homens, né? Eu comecei a ver os dados. Certo, 10 anos depois da guerra, 20 anos depois da guerra, né? 20 anos depois da guerra, havia mais mulheres do que homens. Mas isso não era normal, porque no ano seguinte da guerra, as mulheres paraguaias, né, tinham filhos e a metade era homem e a metade era mulher. Aonde estavam os paraguaios? Os campesinos que não tinham terra estavam trabalhando em Mato Grosso, estavam trabalhando em Argentina, não? Uma necessidade de migração. Claro. Uma necessidade de migração. Sí. Claro. Tengo mis últimos minutos y quería justamente preguntarle una curiosidad que para mí es clave, que es al respecto de los archivos sellados de Brasil. ¿A qué teme Brasil al respecto? Y me disculpa porque un poco confronta con su nacionalidad. No es mi nacionalidad. Yo soy internacionalista, me disculpe. Eu sou tão paraguaio e me sinto tão paraguaio como italiano, como argentino. Ok, entonces le repito la pregunta. ¿A qué teme Brasil con el tema de sus archivos? Primeiro, eu gostaria de dizer que tudo isso que estamos falando, eu publiquei essa minha investigação de 10 anos em 4 livros, né? Okay. Os livros sobre a guerra, né? São livros grossos, né? Lo sé. La Guerra Sem Fim, né? Que divide em 2 partes. A primeira, a invasão, a guerra exterior e depois a guerra de la defensa nacional, né? Estão publicados pela Intercontinental, acá, meu amigo Gatti, meu grande editor, né? Pero essa questão não é problema nenhum, essa questão é uma mitologia, não há arquivos escondidos, não há segredos da Guerra do Paraguai, não há um documento que vai dizer, que vai resolver. A Guerra do Paraguai, para escrever esta guerra, eu passei acá
em el arquivo, que me receberam maravilhosamente, hein? Agradeço aos responsáveis, uma simpatia única, né, do arquivo. Eu fotografei milhares de la documentação sobre a guerra. Assim, colocamos a documentação argentina, né? Eu fui à casa de Mitre, na biblioteca, a argentina, a uruguaia, a brasileira e a paraguaia, 4 ou 5 milhões de documentos. Já está a guerra, já estão os segredos de guerra, né? Agora, há um problema, né? Há um problema. A guerra do Paraguai é pouco estudada em Brasília. Porque é pouco estudada em Brasília. Okay. Porque a guerra do Paraguai é uma questão nacional do Estado brasileiro, do ejército. Eso, le iba a preguntar si estaba el poder militar, porque hay cuestiones que son muy emblemáticas, como el cañón cristiano. El cañón cristiano, yo siempre digo. Uno lo llega a entender como un elemento que genera tanto afecto en Paraguay, tanto mito. Está expresado allá, pero é possível entrar na cabeça de um general brasileiro? Eu digo que não, é uma visão, eles se creem... Qual é a lógica dessa cabeça? Eles se creem os salvadores da pátria, de Brasil. Eles se creem que devem governar o Brasil para sempre. E o mito fundacional do exército brasileiro, de terra, é o Paraguai. Todos os patronos do exército, da infantaria, da artilharia, todos lutaram na guerra. Todos os primeiros eram oficiais da guerra. Esse é o mito fundamental. Depois disso, eles só fizeram intervenções contra a população brasileira. Então, eles têm esse é o orgulho dessa coisa. Foi na guerra. E não somente isso, não é somente isso, porque mais grave que o cristiano empobrecido que está já, temos que o governo brasileiro se quedou com mais de 100 anos com o arquivo histórico do Paraguai. Como é possível que um governo tuvo ditaduras, governo democrático, Jean Goulart, como é possível que um Estado se quede por mais de 100 anos com o arquivo histórico de um país? Então, aqui é a continuidade. Por isso que eu coloquei o nome desses meus 12 livros finais, La Guerra Sem Fim. Porque a guerra sigue hoje, claro, a nível das representações. Claro. Don Mario, muchísimas gracias por su tiempo. Eu que agradeço por esta interessantíssima entrevista, né? E um café que fabuloso, un expreso. Es lo que faltaría. Muchas gracias. Yo que agradezco. Y muchas gracias a Villa Morra Residence por la hospitalidad de siempre. Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutala ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.